Bom, sejam bem-vindos então, pessoal, a mais uma aula nossa, a oitava aula nossa, onde a gente vai falar sobre a economia brasileira e o desenvolvimento econômico. E no final da aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a atividade 2 e a atividade 3. A 2, basicamente, a questão de estrutura, formatação, vai ser muito parecido com a 1. E a 3, que é um pouquinho mais complicada, eu vou estar explicando para vocês aqui. Vou estar passando algumas orientações no grupo do WhatsApp depois. E eu estou passando ela com um pouquinho de antecedência, a 3, até antes da 2, porque ela vai demandar um pouco mais de esforço e trabalho e organização de vocês. Então, como a 2 é individual, depende de cada um, e a 3 é mais coletiva, eu preciso passar ela com um pouquinho mais de antecedência, tá? E no final eu explico para a gente não tomar muito tempo da aula aqui. Bom, a aula de hoje ela é um pouquinho mais curta também, né? Vocês lembram que eu tinha comentado com vocês que o termo desenvolvimento, né, ou desenvolvimento econômico, ele é um termo bem complexo, que não significa só aumento da riqueza, não significa a pessoa ganhar mais. Ele é um conjunto um pouco mais complexo, que envolve alguns outros indicadores, e o conceito dele está relacionado com o aumento da capacidade ou das possibilidades de algo acontecer. Também ele tem como sinônimo o crescimento do progresso, e também é vinculado muito à questão de desenvolvimento sustentável ou desenvolvimento econômico planejado, onde você faz a utilização de recurso de maneira racional, de maneira a não tentar esgotar ou degradar os recursos naturais, as pessoas e o próprio meio ambiente. Então, a palavra desenvolvimento, ela é muito relacionada à questão também da qualidade de vida, ela é bem relacionada com os indicadores socioeconômicos como um todo, e alguns países já se questionam, por exemplo, como a China, a Índia, que são países que cresceram muito, porém eles cresceram na base da poluição, na base do sacrifício do seu povo, entre outras coisas, tá? Então, hoje, alguns teóricos econômicos aí, eles não reconhecem o crescimento econômico da China ou da Índia como algo sustentável ou, de fato, algo vinculado ao desenvolvimento. Está crescendo, mas não necessariamente está se desenvolvendo. Então, mais ou menos entre 1870 e 29, foi na época inaugurada a fase do crescimento econômico, seguida da Grande Depressão de 29, onde muitas fábricas aí foram fechadas, o desemprego cresceu, as pessoas mudaram, né, da cidade para o campo, ou do campo para a cidade, perdão, e foi um período em que houve muitas mudanças sociais. Tá? Os estudos do John Keynes, né, eles não só salvaram o conceito, a teoria do capitalismo, que estava se expandindo de maneira muito livre e desordenada, como também os estudos do Keynes influenciou a questão da influência das contas públicas na economia, tá? E ele também aperfeiçoou, ou na verdade criou, para que outras pessoas pudessem dar continuidade no conceito de contabilidade social, em que parte das empresas, das organizações, revertem os seus lucros para atividades de cunho social. E aí não se pode confundir com filantropia. Tá? Qual é a diferença, professor, de uma empresa que pratica contabilidade social ou prática social de uma empresa que pratica filantropia? A filantropia é uma doação espontânea. Eu vou lá e dou uma vez só, não tem vínculo, não acompanho. Tá? Já a prática social ou a contabilidade social, ela envolve ações em cima de programas de caráter permanente e continuado. Então, lá quando vocês tiverem a disciplina de gestão de projeto, vocês vão ver a diferença de programa e projeto. Projeto é algo que tem tempo, tem data para começar e terminar. Programa, geralmente, é algo que tem data para começar, mas não tem data para acabar. Ele é contínuo. Ele acaba quando, geralmente, os seus objetivos são atingidos ou não, né? Sabe-se que não vai atingir, daí acaba encerrando ele. Tá?
Depois, e aí esse termo de contabilidade social, ele acabou surgindo, principalmente ganhando força depois da Segunda Guerra Mundial, depois de constatar grande acumulação de capital por parte de algumas empresas. Então, da mesma forma que durante a guerra muitas empresas ganharam dinheiro, como a indústria armamentista, a indústria de veículo, a indústria de alimento, tá? Essas três áreas aí acabaram ficando muito, muito, muito ricas, e aí eles utilizaram parte desse lucro, parte dessa riqueza para reverter em prol da sociedade. Da mesma forma, nessa pandemia que a gente vivenciou, muita gente quebrou, muita mesmo. Só que muita gente também ficou rica. E aí, quem estava ali na gangorra acabou geralmente quebrando, caindo. Quem era rico acabou ficando mais rico, tá? E o termo desenvolvimento, ele foi criado para classificar alguns países que se apresentavam em condições de dificuldades, e essas condições eram demonstradas nos índices de analfabetismo, mortalidade, natalidade, entre outros, tá? Então, se você pegar, por exemplo, a Venezuela, as contas públicas da Venezuela sobram muito dinheiro, eles não têm, às vezes, onde gastar o dinheiro ali do petróleo. E, ao mesmo tempo, você tem uma população absolutamente passando fome, um país que não tem produto, que, como não tem muita empresa privada, o próprio governo não dá conta de fazer os investimentos necessários para produzir e atender a demanda, e muitas vezes, tal como a Venezuela, como outros países que você tem aí, principalmente países ali da África, tá? Do continente africano, você tem países que têm muito dinheiro, tá? Os seus governantes vivem numa riqueza, em outro patamar, e a sociedade vive ali passando fome, miséria e tal. Hoje eu vi até uma notícia de uma professora fazendo um relato muito emocionado de que um aluno dela, na escola, acabou desmaiando de fome, né? Isso é muito triste, né? Hoje, um problema muito grave que a pandemia gerou foi justamente a distribuição da renda no Brasil, e essa distribuição, ela, com a pandemia, se acentuou ainda mais os extremos, né? Como eu mencionei. Então, não adianta você ter países que têm essa divisão muito grande entre os ricos e pobres, porque isso não funciona, isso não é um país desenvolvido, tá? A luta dos países subdesenvolvidos para superar as dificuldades colocadas se faz presente em muitos debates, que chegou a culminar na busca, inclusive, de mudanças, repensar o sistema econômico do modelo capitalista para o socialista, uma vez que o capitalista vive o acúmulo de riqueza e o socialista vive justamente a distribuição da riqueza, tá? E aí, muitos países atribuem ao capital a responsabilidade pela fome, pela miséria, tá? E essa guerra de ideologia que a gente vive em governos, o que não deveria acontecer tanto, né, de capitalismo e socialismo, e aí acaba virando direita contra esquerda, muitas vezes, foi chamada de Guerra Fria, tá? E não existe uma definição universalmente aceita, ou seja, uma definição que seja aceita por todos os países, por todas as nações, como algo que caracterize a palavra desenvolvimento. Não, todo mundo concorda que desenvolvimento é isso, tá? Falando um pouquinho da Guerra Fria, 1960, 70, os Estados Unidos estavam ali numa guerra travada com a Rússia, uma guerra até então tecnológica, para ver quem mandava o homem primeiro para o espaço e quem mandava o homem primeiro para a Lua. Mandava e voltava, né? Porque só mandar é fácil de mandar, o negócio era mandar e voltar. Então, você tinha um modelo americano, que era o modelo capitalista, e você tinha o modelo soviético, tá? Que não era a Rússia ainda, que adotava o modelo socialista comunista. Então, nessa época da Guerra Fria, por que foi chamada de Guerra Fria? Porque era uma guerra sem armas. Era uma guerra em que a disputa era de quem chegava primeiro. E isso dava a ideia para a população de que aquele país, ou aquele modelo, né, o sistema econômico disfarçado de país, que conseguisse atingir primeiro o objetivo, em teoria seria aquele de maior sucesso, seria aquele que o mundo deveria seguir, tá? E, basicamente, por conta disso, você tem, né, teve essa disputa da Guerra Fria, e quando eu digo que você não tem uma definição
universalmente aceita para a palavra desenvolvimento é justamente porque chega num ponto em que você tem duas linhas de pensamento em que elas praticamente se opõem, tá? Se você for pela primeira linha de pensamento, ela vincula obrigatoriamente crescimento e desenvolvimento. Ela só fala que um país é subdesenvolvido porque cresce menos do que os desenvolvidos, porque ele não possui os fatores de produção necessários. Então, essa linha de pensamento 1, ela diz que o modelo de desenvolvimento ele está atrelado ao crescimento, e quanto mais tecnologia ou meios produtivos esse país tiver, mais desenvolvido ele vai ser. Tá? Só um pouquinho, Kleber, que eu já te passo a palavra. Na linha de pensamento 2, ela diz que o crescimento é um dos requisitos para o desenvolvimento, mas o crescimento por si só não é. Então, na linha de pensamento 2, ela diz que um país é subdesenvolvido, porque, embora você tenha recursos ociosos, como a mão de obra, por exemplo, ele não os utiliza integralmente os fatores de produção que dispõe. Então, essa primeira linha de crescimento igual ao desenvolvimento, ela é uma linha um pouco mais ali voltada para o socialismo, que de fato amarra o crescimento à totalidade dos fatores de produção. Já a segunda linha diz assim, não, você não cresce porque você não quer, você tem aí os recursos, mas você, né, é uma linha mais capitalista, quem trabalha mais ganha mais, quem faz mais ganha mais. Oi, Kleber. Professor, Sim? o que seria, assim, uma melhor explicação? Eu não entendi muito bem essa parte da fatores de produção necessários. O que vem a ser isso em países, no caso, vamos colocar aí os brinques é tido como os países que têm riqueza, mas contudo a distribuição de renda deles não é efetivamente igual à riqueza, né? O que vem a ser fatores de produção necessários? Deixa eu só lembrar aqui qual aula que era, acho que foi na aula 4. Eu comentei que os fatores de produção, basicamente, eles se dividem em 4, tem alguns autores que chamam de 5, né? Então, você tem o capital, a terra, a tecnologia, o trabalho ou capacidade empresarial aí, né, dependendo, tá? Então, esses fatores de produção, a terra, o capital, o trabalho, tecnologia, eles são os fatores de produção, como, se for pela linha de pensamento 1, necessários, tá? Como é que eu posso colocar aqui de uma outra maneira? Sem eles, o país é automaticamente subdesenvolvido. Essa é a linha de pensamento 1. A linha de pensamento 2, ela fala que o seguinte, não adianta você ter os recursos, os fatores de produção e não utilizar eles. Tá? Então, o Japão não tem terra, o Japão tem uma mão de obra qualificadíssima, o Japão tem uma tecnologia de ponta, porém, o que os autores chamam de fator de produção, a terra, é justamente o local, tanto a terra como sim, né, para você extrair ouro, plantar alguma coisa, colher alguma coisa. Então, assim, o Japão não tem isso. E por que o Japão é considerado um país desenvolvido? Porque o pouco de recurso que ele tem, ele faz um uso assim muito racional, ele faz um uso bem, como é que eu posso dizer assim, ele espreme ali o limão para tirar a última gotinha do caldo. Então, na linha de pensamento 1, ela vincula mais a responsabilidade do desenvolvimento e crescimento econômico em cima de países que não têm esses recursos. E aí, se o país não tem, ele não tem chance de crescer ou se desenvolver economicamente. Já a linha de pensamento 2, ela fala o seguinte, não adianta você ter os recursos se você não utilizar. Então, o crescimento e desenvolvimento econômico não é ter recurso, é saber usar o recurso, que é o que mais ou menos o Japão faz. Então, assim, essa guerra que a economia faz, né,
os BRICS, né, que você citou, que é o conjunto dos países emergentes, né? O que é uma economia emergente? É uma economia que está em crescimento, tá? São economias que eles têm um certo relacionamento, um certo crescimento econômico, né? Eles estão em fase de crescer e esses países eles ajudam, né? Ou fazem parte de um grupo que tem potencial para crescer e ser uma economia grande. Porém, esse grupo de países, né, que é onde o Brasil se encontra, é geralmente países que têm potencial para isso, mas por alguma razão não se enquadram, não estão conseguindo alcançar o pleno desenvolvimento econômico, que aí entraria no grupo do G7, G8 ali, que são os países desenvolvidos. Tá? Oi, sim? Pode ser que uma dessa razão aí, pode ser que seja a grande extensão de terras produtivas nas mãos de poucas pessoas, como também a distribuição de renda desigualmente no país? Pode ser isso? Pode ser. Geralmente é isso, tá? É muita terra concentrada na mão de poucas pessoas. Sim. A ausência de uma política fiscal tributária que, de fato, faça com que o mais rico pague mais imposto e o mais pobre pague menos ou não pague imposto. E também a corrupção. Porque, né, acho que na última aula, na última ou na penúltima, eu vou mostrar um gráfico. Na verdade, é um mapa que mostra, assim, os países onde ele faz uma comparação de países mais corruptos com países menos corruptos. E vocês vão ver que justamente os países menos corruptos são aqueles que apresentam maior desenvolvimento econômico. É uma regra, professor? Não pode falar que é regra, porque regra 2 mais 2 é igual a 4. Mas, assim, é muito tendencioso. 98% dos países que não têm corrupção, né, ou que são transparentes, que têm uma justa distribuição de renda, um IDH alto, são países que você não nota a corrupção e que você nota um desenvolvimento econômico muito elevado. Tá? Eu acho que nesse BRICS aí, acho que todos têm a corrupção alta, né? Tem. Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul. Exatamente. E assim, a corrupção é o principal fator, porque você, por exemplo, não tem a transparência dos gastos, você não sabe onde está gastando. O orçamento, por exemplo, o orçamento público nosso, ele é muito técnico, tá? A contabilidade pública, ela é muito complicada, eu sou contador, eu posso falar isso, tá? E, assim, aqui em Cáceres, o prefeito, o outro prefeito, Francis, ele colocou o balanço da prefeitura, imprimiu lá numa placa de 1 metro por 1,20 e saiu colocando pelas praças o balanço da prefeitura. O que as pessoas entenderam? Nada, não sabe fazer leitura de balanço público para saber se está bom ou está ruim, né? Então, por exemplo, quando você tem, às vezes, o que foi uma coisa que se acentuou muito no governo Bolsonaro, a questão de vários documentos que ele colocou grau de sigilo de 100 anos, totalmente desnecessário. A questão desse orçamento paralelo aí também é um fator contributivo. E o mercado não gosta disso. Tá? O investidor, a pessoa, né, que está com dinheiro para investir, ele quer transparência, ele quer confiança, ele quer segurança. Tá? E isso acaba assustando o investidor. Né? O investidor também não quer colocar dinheiro em algo que está desregulado, descontrolado. Né? Hoje aí, não sei se vocês assistiram um jornal, um monte de gente pegando fila sem saber se ia ou não recebeu o Auxílio Brasil, né? Então, é uma coisa assim, muito sem planejamento, as coisas feitas tudo nas coxas, e aí a população fica na mão, né? Gente passando fome ali. Típico país de terceiro mundo, né, professor? Assim, a gente... eu falo assim, só não dá para encaixar mesmo ali, e assim, aí você pega países como a Arábia Saudita, como o Iraque, que não dá para você plantar uma árvore, porque é puro deserto, é puro rocha e pedra. E como é que você tem uma Arábia Saudita, um Iraque muito mais desenvolvido que o Brasil, né? Com tanto de recurso mineral, natural, social,
que a gente tem aqui, e isso não é explorado da maneira... É explorado, assim, no bom sentido, né? Exploração no sentido de capitalizar. Então, essas linhas de pensamento de crescimento e desenvolvimento, elas variam muito de pessoa para pessoa, né? De ente para ente. Rafael, não sei se foi você que levantou a mão, ou às vezes apertou sem querer, mas se quiser falar alguma coisa, é só falar, tá? Eu acho que como apertou e tirou rápido, acho que foi sem querer. Eu ia falar sobre essa questão do IDH mesmo, porque os países mais considerados mais desenvolvidos têm o IDH bem alto, né? Isso, exatamente. Mas isso também, tipo, não quer dizer que seja só esse o fator mesmo, igual você disse. Não dá para afirmar que o IDH alto vai ser um país desenvolvido. Se você for pegar a Venezuela, por exemplo, o IDH deles é maior que o nosso e ainda assim eles estão numa crise bem feia lá, né? Exatamente. Porque na Venezuela, por que lá o IDH deles está melhor? Porque como praticamente não existe setor privado lá, o governo estatizou tudo, então é o governo que acaba provendo muita coisa. Né? Ele arrecada pelo petróleo, a arrecadação dele vem do petróleo, não vem dos impostos da empresa, de outras fontes de minério, né, e tal, gás que ele explora, e ele pega isso e aplica para as pessoas. Então ele consegue dar uma boa escola, consegue dar uma boa saúde, porém ele não consegue fabricar, produzir produto e alimento, porque ele não tem quem plante, não tem quem colha, quem venda, quem entregue, né? Então ele tem essas dificuldades, aí passa esses perrengues aí que volta e meia vocês veem, um monte de venezuelano migrando para o Brasil. Né? Então falando um pouquinho também aí da Guerra Fria, né? Voltando aqui, ela se concentrou das décadas de 50, 60 e 70, com a Revolução Chinesa, né? Após a Revolução Chinesa de 49, teve a Revolução Cubana em 59 e a descolonização da África por volta de 1960. O final dos anos 70 inaugura o declínio da Guerra Fria, uma vez que os americanos alcançaram ali a Lua, né? Já tinha muito gasto ali nos programas espaciais, e aí os países já não tinham mais fôlego financeiro para isso. E no final dos anos 70, os países começaram a fazer pequenos ensaios à abertura política, às negociações, tá? E também, né, tanto o modelo capitalista quanto o modelo socialista começou a derrapar um pouquinho na curva ali, né? Eles começaram a ver que eles não se davam conta de se autossubsidiar, né, ou de se autopromoverem, ou de autossustentar, e que eles dependiam de serviços ou de produtos de um do outro. Tá? E aí, fiéis aos ideais socialistas, Cuba pode ser eleita na época, né, como uma das grandes representantes do socialismo, e que está aí firme e forte até hoje, enraizada no socialismo. E a China, ela derivou bastante, ela saiu do socialismo, foi para o comunismo, que não tem nada de democracia, né? Lá é o governo que determina as regras, e não tem muito o que querer, não tem, né, liberdade de expressão, opinião, e o comunismo segue muito a regra ali, e joga toda a responsabilidade da gestão na mão do governante ou do soberano. Tá? E aí, isso acontecendo em nível de mundo, né? Mas e no Brasil? Bom, é importante a gente lembrar que após a abertura democrática no Brasil, né, depois das diretas já, em 84, a gente teve um violento processo de estagnação econômica, né, aí por volta da década de 80, chamada de década perdida também, porque se esgotou o modelo de desenvolvimento brasileiro, que era baseado no processo de fabricação própria, né, em que ele substituía o modelo de importação pela produção nacional. E aí ele chegou ao final sendo necessário o fortalecimento da concepção do desenvolvimento sustentável. E um exemplo disso é o Gurgel. Então, para quem não conhece ou não entendeu esse período aí que eu citei, por volta dos anos 70 e 80, né, o governo militar ali, ele veio numa onda forte de nacionalização. Ou seja, nós temos que desenvolver nossas fábricas, nós temos que produzir nosso produto, e a gente não tem que comprar
né, do país vizinho, do país próximo, porque a gente vai estar fortalecendo ele e não o nosso. Então, a ideia é que o Brasil fabricasse tudo, né? Só que o que aconteceu? Isso gerou emprego? Gerou. Isso foi bom para a tecnologia? Foi. Porém, como no Brasil a folha de pagamento e outros insumos são muito caros, né? Acaba onerando demais o custo, um Gurgel, que é um carro brasileiro, fabricado no Brasil, projetado e fabricado no Brasil, ele chegava a custar 2, 3 vezes mais caro que um carro da Ford produzido nos Estados Unidos, da Chevrolet produzido nos Estados Unidos, né? Depois veio a fábrica aqui para o Brasil, mas esses modelos assim acabavam você pagando mais caro num carro que tinha muito menos tecnologia e conforto do que um importado, tá? E isso começou a gerar uma crise de custo e aí começou a gerar inflação, e a inflação foi perdendo o controle, e aí você tinha que tomar uma posição, a gente tem que abrir o mercado aí, porque aqui tá complicado, né? Tá ficando muito caro e está gerando inflação. Tem gente que fala que ele foi boicotado, né? Também, tá? Porque o Gurgel já fabricava carro elétrico em 1980, para vocês terem uma noção. E ele precisava de investidor, e o investidor estrangeiro não queria aplicar o dinheiro nele, porque era um produto nacional. O investidor estrangeiro queria que ele comprasse as peças de fora, como acontece na maioria das montadoras, e montasse o carro no Brasil. Mas não que fabricasse todas as peças e montasse aqui no Brasil, tá? E volta e meia a gente ainda vê um Gurgelzinho rodando na rua. Ele comprou, acho que a planta de montagem de uma fábrica da Volkswagen, já era um pouco ultrapassada já, mas ele utilizou, né, para começar a fazer os próprios carros dele. Isso. E aí, com o avanço... Oi? Sim, Kleber? Uma das tendências aí, nossa, para desenvolvimento dos anos 80 para cá, foi que o Brasil nunca teve indústria de base. O que falta para nós é indústria de base. Porque, tecnologia, isso aí pode ser feito, mas indústria de base o Brasil nunca teve. É isso que falta no nosso país. O que acontece, Kleber, é porque, assim, se você pegar um carro fabricado em 1950 e pegar um carro fabricado esse ano, e você abrir o capô desse carro, do carro de 1950, dá para você esconder uns 3 corpos ali dentro do motor, porque era assim, era o motor, o filtro de ar, o carburador e um ou outro fiozinho, cabinho passando aqui e ali, né? Poucas peças, o que eu quero dizer. Um carro de hoje, às vezes você não tem onde enfiar o dedo quando você abre o capô de um carro, de tanta tecnologia, sensor disso, sensor daquilo, medidor disso, medidor de aquilo e tal, e aí você precisa de muitas peças, muitos componentes para fabricar um carro. E aí, as indústrias que fabricam esses componentes, esses produtos, elas têm que ter uma planta de fábrica muito grande, um espaço muito grande, uma mão de obra qualificada, uma tecnologia para produzir aquele chip, aquela peça. E aí, quando você começa a colocar na ponta do lápis, do papel, quanto custa montar uma fábrica dessa? Tá, vou chutar uma coisa aqui por cima, 10 milhões de reais. Aí o cara vai montar uma fábrica de 10 milhões de reais para ele comprar 3 milhões de reais, por exemplo, em chips, né, de microprocessador e tal, para os veículos, para os equipamentos. Aí ele fala assim, puxa, mas se eu comprar isso de fora, importado, sai mais barato, porque aquele povo lá fabrica mais barato. Então, fica difícil da gente concorrer com esses outros países. E como que a gente poderia concorrer com eles? Se tivesse investimento da indústria privada ou do governo em pesquisas, em tecnologia, em desenvolvimento próprio, tá? Como aconteceu, por exemplo, com os respiradores durante a pandemia, foi liberado recurso, algumas empresas privadas pagaram para algumas universidades tentarem montar projetos de respirador mais barato, e a USP conseguiu um respirador super eficiente, custando 10% do valor de um respirador aí convencional, né? E assim, falta incentivo, né? Eu vou falar incentivo financeiro, motivacional, intelectual, para as pessoas, de fato, conseguirem fazer isso.
Né, como o custo é muito caro, tanto que aqui no Brasil, boa parte da fabricação de componente eletrônico é centralizada onde? Em Manaus. Por que em Manaus? Uma maneira de tentar povoar, popularizar aquela região norte do Brasil, que é uma região pouquíssima populosa, né? Só que do ponto de vista logístico, Manaus é muito ruim, porque está longe do mar, está longe da capital, está longe de outras cidades, né? E o Brasil cabe, acho que quase a Europa inteira aqui dentro, né? Em questão de distância, quilômetro, e isso vai ficando difícil de você avançar. Carro elétrico, por que eu falo? Aqui no Brasil, eu posso afirmar e apostar com vocês, nunca vai vigorar somente carro elétrico. Aqui no Brasil pode até vigorar o sistema de carro híbrido, que tem parte elétrica e parte combustível. Ou talvez um combustível sintético e tal, mas totalmente elétrico não vai vigorar. Porque os carros elétricos, e por que eu digo isso para vocês? Porque o modelo de carro elétrico feito, fabricado, pensado lá para a Europa, é um modelo de carro que roda, que tem autonomia para rodar a 400, 500 quilômetros no máximo. Eu desconheço algum outro tipo de veículo elétrico que seja acessível, tá? E que rode mais de 500 quilômetros de autonomia. 500 quilômetros na Europa, você atravessa uns 3 países diferentes. 500 quilômetros aqui, mal dá para ir em Cuiabá e voltar, né? Cáceres, Cuiabá. Com muito custo, eu consigo gastar 500 quilômetros indo e voltando. Então, eu precisaria ter que ir para Cuiabá, né? Pelo menos 2 horas para dar uma meia carga ali na bateria, para poder voltar depois. Então, aqui no Brasil, abandonar o combustível fóssil, na minha opinião, talvez daqui 100 anos, com uma coisa que nem foi inventada, que não está popularizada ainda. Mas igual a Europa, que já quer a partir de 2030, e a Toyota, em nível mundial, a partir de 2050, extinguir veículo de combustão, eu acho que não consegue. Posso estar muito enganado. A Volvo também, até 2030, Audi também. Várias delas, porque a maioria é europeia, né? As europeias, elas querem, a base delas é 2030. Japonesa, americana, mais ou menos 2040, 2050. Aqui no Brasil ainda fizeram o híbrido errado, né? Porque em vez de fazer um motor a combustão para auxiliar o elétrico, não fizeram ao contrário. Não tem lógica. Exatamente. Como que você vai fazer um motor elétrico para auxiliar um motor a combustão? Tinha que ser ao contrário, né? E hoje você tem, por exemplo, os veículos movidos a hidrogênio, que é a separação da eletrólise do hidrogênio na água. Então você abastece com água. Só que é uma tecnologia ainda cara, né? Então, mas a partir do momento que ela for aperfeiçoada, com o tempo, talvez funcione o hidrogênio aqui. O problema é que ele não tem tanta potência, tá? Mas é uma coisa que tende a funcionar. Oi, Kleber. Segundo meu filho, professor, já está em desenvolvimento no Brasil, né? Uma tecnologia que esse carro elétrico, ele vai aumentar a tecnologia dele para que ele tenha mais carga do que os carros europeus. Eu falo, aí sim. A tecnologia no Brasil é brasileira. Isso. Aí tudo bem, né? O problema, às vezes, do elétrico é que ele tem uma relação de autonomia e desempenho muito grande. Então, por exemplo, às vezes ele consegue rodar 1.000 quilômetros, mas ele vai andar no máximo a 60 quilômetros por hora. Um exemplo, tá? Mas tem sim, tem várias empresas aí tentando desenvolver uma autonomia um pouco maior para que consiga realmente essa evolução, tá? E o problema do elétrico também é porque não tem uma bateria que armazena a carga, né? Muito volátil, então essa questão da autonomia aí já é contada já. E o calor para a bateria, que a gente vive na região tropical, que o calor é predominante, né? Esses dias que está a exceção, que está mais fresquinho, mas a regra é o calor. Aqui a Audi já vende já uma Q5, ela é 100% elétrica.
Não, a Toyota também com o Prius, né? Tem ele híbrido elétrico, tem um Corolla totalmente elétrico, só que custa quase 400 mil, 450 mil. Eu tava vendo, a única vantagem do elétrico é que é menos peça móvel, né? Menos peça de reposição vai ter, enquanto um carro comum, vamos supor, um Uno, tem 2.000 peças móvel, um carro elétrico vai ter no máximo 50. É porque as peças já vêm quase que montadas, não tem como Já desmontar vem ou pronto, aproveitar. né? Já vem assim, fechado, lacrado, não pode abrir, entendeu? Mas o brasileiro dá jeito para tudo, né? Então, assim, na época, com o avanço da tecnologia, das comunicações e da abertura de mercado, né? Ou seja, parando de produzir nacionalmente e importando porque era mais barato, e na verdade isso foi uma tendência mundial por conta da globalização, o debate sobre fabricar no país e a importação se resumia basicamente no modelo que fosse mais eficiente, ou seja, aquele que custasse menos. Tá? O desenvolvimento com parcerias e alianças estratégicas transformou bastante o rumo dos negócios. Então, muitos países fizeram um acordo, né? Olha, eu compro tal produto de você e você compra tal produto de mim, né? A Argentina, eu vou te vender geladeira e você vai me vender motor de carro, né? Então, a Fiat fez muito isso aqui no Brasil, né? E a articulação do governo com as empresas e as agências financiadoras em busca do capital social e a formação do capital humano foi determinante na obtenção de financiamento junto a algumas organizações financeiras, daquelas que valorizavam o meio ambiente e as pessoas. Então, hoje você já não aceita mais que uma empresa cresça poluindo. Você já não aceita mais que uma empresa cresça tratando mal seus funcionários. Então, qualquer vídeo por aí que você vê, às vezes vira. E hoje ficou muito fácil viralizar vídeo, porque todo mundo tem uma câmera na mão. Então, é fácil de você filmar, pegar algumas situações acontecendo e qualquer mínimo vídeo que sai por aí já é crucial para as empresas. E elas gastam um dinheirão para manter a imagem, o nome dela limpo. Não sei se vocês lembram daquele caso do ratito na Coca-Cola, ou na Fanta, né? Aquilo deu um prejuízo, acho que quase que bilionário para a Coca-Cola. Muita gente, depois foi provado que era mentira, tudo, mas muita gente deixou de consumir Coca-Cola por conta da associação do rato ali dentro do produto. Tá? Um fator importante a ser compreendido na verificação do nível de desenvolvimento de uma região, um estado ou nação, é a forma como a renda é distribuída, né? Ou a forma como se tem a distribuição da renda. Para medir o grau de concentração da renda de um país, se ele tem o indicador, o índice que mede isso, é o índice de Gini, tá? E ele é calculado por uma curva chamada curva de Lorentz, que aponta a participação da renda que se encontra acumulada entre ricos e pobres, tá? Então, o índice de Gini, tá? Ele também é chamado de razão de Gini, ele vai medir a desigualdade, tá? Entre os países, tá? Então, ele varia geralmente de 0 a 1, sendo 0 quando todos têm a mesma renda e 1 quando representa o oposto, assim, quando você tem a renda totalmente desigual, tá? Então, não lembro agora, acho que no Brasil a última medição foi em 2018 e dava um índice de 0,5 alguma coisa, tá? Eu não lembro agora, mas assim, até tem uma aula que eu vou mostrar. O último dado é de 2018 e ele gira em 0,539, tá? E o Brasil ele teve uma certa evolução desse indicador, teve uma melhora, tá? Porém, esse indicador, tá, a gente vai ver um pouquinho mais, acho que na aula de amanhã, se eu não me engano, ele vem crescendo ao longo do tempo. O que significa isso? Tá? Que a desigualdade vem aumentando. Ela teve uma queda por um tempo, depois ela acabou subindo. Tá? Principalmente ali em 2012, 2014, foi onde ela teve o menor indicador, o menor base da série estatística dela. Tá?
A pandemia deu uma acentuada nisso e agora parece que está voltando ao normal, tá? Então, o Brasil, ele é um país que tem uma das mais perversas distribuições de renda do planeta, tá? E isso acontece por basicamente duas razões, né? Primeiro, porque a gente foi basicamente colonizado pelos europeus, né, por Portugal, e aquilo, né, que acho que foi o Rafael até colocou aqui, a questão, né, ou o Kleber, não lembro agora, das grandes propriedades de terra, né, a presença da monocultura, ou seja, só a plantação de soja e milho, né, você não planta outras coisas para variar aí os cereais. E o trabalho escravo da época também, eles deixaram cicatrizes na nossa sociedade que até hoje a gente vê reflexo disso. Então, como muita gente, né, você tinha uma fazenda com 400, 500, 600 escravos. Quando veio a lei da abolição, esses escravos saíram da terra, não ficaram com a terra, se tivesse ficado a situação seria outra, tiveram que ir para a cidade, não tinham o que fazer na cidade, não tinha emprego para todo mundo, não tinha o que fazer, né? A habilidade que ele sabia era a habilidade do campo, e desde então, né, as cidades, os bairros, principalmente, né, onde você vê a situação, bairros aí de favela, cidades mais antigas, que tem, né, a área marginal da cidade rodeada por pessoas mais pobres, é um dos fatores, né, herdados aí desse período colonial. Então, isso é muito ruim. Essa é uma desigualdade que a gente não consegue superar com facilidade. E aí a gente pode observar que tanto na área urbana quanto na área rural, a gente tem a necessidade de fazer uma revolução. Então, a gente acredita que uma reforma urbana hoje seja mais bem-vinda, né? A gente não pode ficar adiando aí as dificuldades derivadas da época colonial. Oi, José, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu estou entrando agora, eu tive um compromisso, não pude entrar antes, mas o que o senhor está colocando aqui, professor, eu vou colocar minha opinião, né? Eu podia colocar no final da aula, mas vou colocar logo agora, que é oportuno. O período colonial brasileiro, ele foi antes do Império, foi quando o Brasil foi colônia, e ele já faz mais de 200 anos. Então, essa postura vitimista, nós temos que abolir. A América também foi colonizada por um país europeu, só que eles sempre tiveram o desejo de fazer um grande país e tal, e a postura deles é diferente. Quando um brasileiro vai para a América, ele chega lá, ele tem que ser diferente, ele tem que ser arrojado, inovador e tal, senão ele não consegue espaço. E nós, com essa, em que pese tudo isso que o senhor está dizendo é verdade, ele deixou cicatriz, mas nós temos que mudar a nossa atitude, nós temos que ser protagonistas, nós temos que ir para cima. Nós ficar com essa atitude de reformista, de vítima, nós não vamos sair disso nunca. O Japão foi aniquilado pela guerra faz 70 anos. Olha o que é o Japão hoje. E nós estamos aqui lamentando o Brasil colônia, que faz 250 anos. Eu só me desculpe, mas eu quero colocar isso para borbulhar, para provocar uma discussão, porque não dá para concordar que nós temos que ser vítima por quantos anos mais? Né? Senão daí o nosso futuro está condenado. Os Estados Unidos fez a reforma agrária já tem mais de 150 anos já, e aqui? Esse é o X da questão, José. Assim, eu concordo quando fala que, de fato, o Brasil, o brasileiro como um todo, ele espera muitas coisas acontecer. Ele não tem, muitas vezes, a iniciativa de correr atrás, né? Concordo também que, às vezes, tem até uma vitimização exagerada, mas a ausência de políticas públicas sólidas, a ausência de uma punição de atos corruptos, a ausência, parece que o brasileiro ele tem que ter uma vantagem, ele tem que dar um jeitinho, ele tem que fazer. Olha, vocês não viram tanto de caso aí de auxílio emergencial, que pessoas que não precisavam do auxílio pedindo, né? Né, como você citou, a questão dos Estados Unidos, as pessoas lá têm vergonha, por exemplo, de receber ajuda, porque, né, aqui no Brasil, a população ali do Rio Grande do Sul é mais ou menos parecida, eles não querem ser ajudados. Não sei se tem algum gaúcho aqui, né, se tem, mas a cabeça deles, ele tá passando um perrengue do cão, ele não aceita ajuda de jeito nenhum.
Se você pegar, eu tinha visto um gráfico, eu vou ver se eu localizo ele, das regiões do Brasil, da onde se pagou mais auxílio emergencial. E a região sul foi a região que menos recebeu ali, o que menos solicitou, na verdade, o pagamento do auxílio emergencial. E assim, eu não estou dizendo, né, que de fato o problema lá da colonização, o Brasil de hoje é o problema lá da colonização. É uma cicatriz, é uma marca que ficou e que, assim, de algum tempo para cá começou a ser mudada, mas ainda vai levar uns 50, 100 anos, porque precisa mudar mesmo a mentalidade. Desde a escola, formação, criação, e aí eu faço um comparativo, tá? Não sendo... Professor, Oi, Rafael? se tivesse feito igual nos Estados Unidos, tipo um pedaço de terra e um cavalo, né, já seria o suficiente, né? Porque quando foi promulgada a primeira Constituição lá, eles disseram que todo cidadão que tivesse tinha direito a um cavalo e a um pedaço de terra, que nenhum navio de volta para a África. Pois é, quando eu fiquei em Rondônia, de 2014 a 2016, fazendo mestrado, teve uma coisa assim que me chamou muita atenção lá, tá? E aí, isso não é regra, mas foi uma constatação que eu tive, tá? Também não estou dizendo que isso é assim, né? Mas o que eu observei lá? Não sei por qual razão, lá em Rondônia, acabava parando muito venezuelano e muito haitiano, tá? Era assim, bem gritante a diferença do comportamento do venezuelano e do haitiano. O venezuelano, ele ficava ali no semáforo, pedindo ajuda, expondo seus problemas, né, e parado ali precisando de ajuda. O haitiano, sem braço, com perna quebrada, com olho furado, com testa rasgada, estava ali para cima e para baixo, fazendo um bico, capim no lote, correndo atrás, fazendo aquela coisa toda, tá? Não estou dizendo que todo haitiano é assim, não estou dizendo que todo venezuelano é assim. Mas fato é que na própria cidade, o pessoal ali de Rondônia costumava ajudar mais até o haitiano, porque enxergava nele uma certa força de vontade que eles não enxergavam ali no venezuelano. E no brasileiro também eu enxergo um pouco mais de Venezuela do que de Haiti nos brasileiros, porque aqui em Cáceres, um par de vezes, às vezes eu preciso de gente para ajudar a limpar um lote meu ali, um terreno, e a pessoa tá ali passando fome, não, mas não quero, não dá, é muito caro, tô cansado. Mas você trabalhou? Não trabalhei, né? Então, assim, não condiz com a realidade, né? E aí, às vezes você vê a pessoa pedindo dinheiro, você oferece um emprego e ela não quer o emprego, ela quer o dinheiro, né? Então, isso é, de fato, a característica cultural nossa e que o tempo vai levar tempo ainda, na verdade, para ser sanado. Mas quando você vai, Cuiabá até que é uma cidade que eu não vejo, se você não vê assim favela, você vê alguns bairros aí um pouco, né, da quebrada assim. Mas situação de favela mesmo, quando você vê em São Paulo, Rio de Janeiro, não enxerga, né? Oi, José, pode falar. Professor, essa questão que o senhor tocou aí do venezuelano e do haitiano é um caso bem típico. Aqui em Cuiabá, hoje tem menos venezuelano pedindo, mas haitiano você não vê nenhum. E o haitiano é um negro, ele não fala a nossa língua, é uma língua diferente, e ele está trabalhando, você vai em restaurante trabalhando, vai na construção civil trabalhando, ele tem atitude. Então, assim, essa postura de vítima, não pode, o haitiano não cabe para ele, assim, para nós dizer, não, porque é descendente de escravo. Não é verdade, porque ele também foi descendente de escravo, mas ele tem atitude, ele vem no Brasil para ele, nossa, lá ele está numa situação pior, aqui ele está dando graças a Deus, traz família, cria filho, é uma postura diferente. Então, assim, nós temos que entender isso, para nós ajudar a transformar esse país. Esse país é maravilhoso, nós não temos razão para ficar reclamando. Sim. Agora, assim, para mim é atitude, a gente tem que mexer por aí, né? Condições nós temos. Aqui não tem deserto, entendeu? Não temos, assim, coisas críticas, é só nós trabalhar, alinhar as coisas e olhar para frente, mas tem que mudar a postura, que não pode ser atitude. Você tem que ter orgulho de trabalhar, e não de ficar pedindo, né? Eu, por exemplo, eu tenho 62 anos. Eu não uso fila de aposentado, não uso a vaga de idoso lá, porque eu não preciso, eu tenho condições de andar.
entendeu? Agora, se eu ficar querendo e tal, toda hora pegar uma muleta, eu não vou para frente, não é assim. Então, nós temos que mudar a nossa atitude. O Brasil fez uma Copa, que eu até trabalhei na Copa, eu acho que devia ter feito mesmo. Aí tá, o brasileiro é sempre um malandrão, né? Tá, eu acho um jeito, não sei o quê, veio a Alemanha, veio lá, treinou, veio aqui, ó. Nós passamos uma vergonha. Então, assim, a questão é a atitude. A Alemanha era melhor? Não, ela treinou mais, ela se preparou. E nós também temos condições de fazer igual, mas nós temos que mudar a nossa atitude. Porque ficar na atitude do jeitinho, da malandragem, não sei o quê, daí não vai, né? Então a gente tem que... Desculpa, mas não vai mesmo. Tem que... Estamos aqui, claro. Um exemplo é nós. Nós podíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas estamos aqui da noite estudando para ver se a gente consegue melhorar alguma coisinha e contribuir no meio, assim, no ambiente que nós vivemos. Sim, sim. Crislaine? Sobre isso que o senhor está falando, sobre a diferença do haitiano e venezuelano, né? Alguns anos atrás, quando os haitianos começaram a chegar, dá para ver essa diferença, mas levando em conta as coisas que vocês falaram, eu acho que isso é o do país, porque se a gente parar para conversar com o haitiano e o venezuelano, o haitiano é muito mais capacitado. Tem haitiano aí que, se você fala com o cara, ele fala 4 línguas, é engenheiro não sei das quantas. O venezuelano não, porque no Haiti eles tinham mais acesso à educação do que na Venezuela. Então eles vieram mais capacitados, já trabalhadores e tal, mas mesmo assim, pegando uma ponta do que o seu José estava falando, se é um engenheiro, por exemplo, brasileiro que está desempregado, não, eu não quero esse emprego porque eu sou engenheiro. Não aconteceu isso com os haitianos. Saiu até uma reportagem quando eles começaram a chegar, que os brasileiros poderiam até perder um pouco do mercado de trabalho, porque o pessoal estava vindo hiper mega capacitado. E nós não somos tão capacitados como eles. É a mesma coisa venezuelano. Eu acho que um pouco da diferença desses dois tipos é o acesso à educação, né? A mesma coisa nós brasileiros, como o seu José falou. Nós somos instruídos a dar o jeitinho, a empurrar as coisas com a barriga. A minha mãe trabalhou numa escola e eu acompanhava muito ela. E aí, quando veio aquela coisa que... Eu não peguei essa fase, mas agora parece que é o ciclo, né? O professor não tem total autonomia para reprovar um aluno caso ele esteja presente em todas as aulas. Porque antigamente tinha que fazer lá 28 pontos, 24 no final... E aí você passava. Então, a gente chegava no segundo médio e começava a fazer as contas, né? Quanto que tinha que tirar. Hoje não é mais assim. É tudo mais fácil. Eu já presenciei pegarem e falar pro aluno assim, é só você ir para a escola, não precisa nem estudar direito. Tipo, nós temos essa mania da gente fazer as coisas meia boca e querer ajuda do governo, porque a culpa é do governo. Porque o governo tem que dar auxílio disso, auxílio daquilo. Agora, essa galera que vem de fora, no caso dos haitianos, não. Eles correm atrás, eles já vêm capacitados e a gente não corre atrás. Aqui, que é tudo de mão beijada. Crislaine, e assim, você tocou... Eu ia fechar esse assunto falando, assim, por que às vezes o haitiano chega com essa cultura e o venezuelano chega com essa cultura. Tem muito a ver com o governo, com a forma como eles são, de fato, governados. O governo da Venezuela é um governo socialista já há 30, 40 anos. Então, o governo socialista é ele que provém ao povo. O povo fica esperando cair do céu, fica esperando o governo dar, né? Já no Haiti, o Haiti é um país que tem terremoto, tem maremoto, tem uma mini guerra lá dentro, lá com disputa de facções e tal. E, assim, resumindo o Haiti, se você não correr atrás, você passa fome. E o haitiano, ele vive, ele trabalha pela condição dele. Então, ele foi engenheiro lá, aqui se ele quiser virar um pedreiro, se ele quiser virar um entregador do Uber, se ele quiser virar o que ele quiser, desde que sustente a família dele, ele não está nem aí. Assim, ele vai trabalhar para sustentar a família dele. Em outros locais, a pessoa, inclusive o brasileiro, não, eu não vou trabalhar ganhando menos, eu não aceito isso, né? Eu vou esperar ali o governo fazer por mim. Então, isso é ruim. E não há mesmo como negar, assim, a educação nos últimos anos, no nível básico, fundamental, ela piorou muito, 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 né? Esse modelo que você aprova todo mundo, que às vezes o professor não pode reprovar, não é o modelo que está educando.
é um modelo que só está melhorando os índices teoricamente, de analfabetismo, porque a pessoa acaba saindo do ensino médio sem saber ler e escrever. Gente, se vocês pegar, tem hora que a gente pega umas provas assim, da Unemate mesmo, o aluno já está no nível superior. E não dá para entender, não. A pessoa não consegue ler nem escrever direito, né? Então, para vocês terem a noção, menos de 5% da população brasileira tem nível superior completo, tá? Menos de 5% da população brasileira tem ensino superior completo. Porque não tem escola pública para todo mundo, universidade para todo mundo? Não é bem assim. Ainda que um pouco mais dificultoso, ainda que um pouco mais custoso, mas o problema não é o acesso das pessoas à universidade pública, né? O problema, às vezes, é a permanência, é a pessoa ter que estudar e trabalhar, que é mais complicado, né? São outros fatores que mexem com isso. Mas, assim, né, só retornando aqui para a gente concluir esse assunto, de fato, precisa de uma mudança cultural, comportamental, e essa mudança também tem que partir do governo, né? Então, eu sempre defendi ali, vai pagar um auxílio, uma ajuda, essa pessoa poderia fazer uma contribuição de ajudar uma escola, ajudar a pintar uma escola, ajudar com alguma outra coisa, né, para o bem social, né? Mas isso parece que é quase que, está contratando mão de obra barata, está fazendo isso, está fazendo aquilo, e aí fica sempre no vitimismo também, tá? Então, avançando aqui mais um pouquinho, né? Já de 1968 a 73, o Brasil ele se destacou internacionalmente pelas suas elevadas taxas de crescimento econômico, e ele iniciou a década de 70 como um dos países do mundo com mais desigualdade na distribuição de renda. E por volta da década de 70, a tecnologia começava a substituir a mão de obra, tornando a mão de obra ociosa. Essa foi uma outra marca também. Por exemplo, a introdução dos caixas eletrônicos, a introdução da tecnologia no campo. Não precisa voltar muitos anos atrás para você lembrar que a colheita do algodão era manual. A colheita da cana-de-açúcar era manual. E hoje isso tudo está bem mecanizado e acaba tirando o emprego de muita gente. A gente sempre buscou a modernização a qualquer preço, embora a gente não tenha alcançado nem a modernidade. E a indústria brasileira, ela apoiou-se, né, a partir dos anos 30, fortemente nesse processo de substituição das importações, ou seja, a fabricação nacional. E aí isso durou por quase 50 anos aí, né, até os início dos anos 80, onde começou, por conta da globalização, fazer as contas, se compensava comprar ou importar, tá? E com o esgotamento desse processo, né, de produção nacional, a gente entra numa nova fase de dificuldade marcada pela aceleração da inflação e pelo aumento do endividamento. A estabilização econômica aqui no Brasil, ela ocorreu após a consolidação do Plano Real, mais ou menos aí em 93, 94, não lembro agora o ano certinho. E o Plano Real, ele foi um plano formulado para tentar eliminar o cenário do tal do risco Brasil. E o que era o risco Brasil? O risco de calote no investidor e tentar restabelecer a confiança perdida, porque o investidor ele já não queria mais colocar dinheiro, né? Então, daqueles fatores de produção que eu comentei com vocês, né, a mão de obra, a terra, o capital e a capacidade empresarial, o Brasil falta muito capital. Tá? Boa parte do capital que vem daqui é capital de fora, tá? Capital estrangeiro. Por isso que se tem uma discussão aqui no Brasil se deve ou não sair o imposto sobre grandes fortunas, se deve começar a taxar os grandes investidores. Há quem diga, outros países, porque assim, a solução para a desigualdade seria, de fato, você taxar os mais ricos, e aí pegar o dinheiro dessa taxação e transferir para os mais pobres. Porém, como a taxação dos mais ricos é quase que exceção no mundo, quase lugar nenhum do mundo faz isso, a chance de você querer taxar os mais ricos é ele tirar um pouco do dinheiro investido que ele tem aqui e aí acabar matando a economia de uma vez, é alta. Então, muitos gestores públicos, muitos governantes aí, sempre tiveram receio de taxar
o mais rico com receio dele tirar o dinheiro daqui e levar para fora. Inclusive, isso pode ser um fator, se isso acontecer na prática, isso pode fazer com que bancos quebrem, e o banco quebrando acaba levando com ele quase toda a economia. Tá? Apesar que com o sistema do Banco Central de Depósito Compulsório isso é um pouquinho mais complicado, mas é um risco passível de acontecimento. Tá? E aí, no auge do processo inflacionário brasileiro, apenas os mais ricos conseguiam proteger das dificuldades e os mais pobres eram atingidos. E de que forma que os mais ricos se protegiam? Eles compravam terreno, compravam bens, eles conseguiam fazer compras e estocar aí o mercado, né? Conseguiam estocar aí suas casas, enquanto que o mais pobre não conseguia. O mais pobre tinha que vender um produto de manhã para comer, né, à noite, senão ele não comia. Não conseguia ter poupança para isso. E dessa concepção criada no início da década de 70, de que para desenvolver o nosso país, primeiro precisa fazer crescer o bolo, para depois disso somente fazer a distribuição, nenhum pedacinho desse crescimento foi dirigido aos que se encontravam um pouco mais excluídos. Então, a própria inflação, né, acabou comendo parte desse dinheiro, parte desse excedente de produção, e o desalinhamento nas contas públicas fez com que o governo deixasse de investir no social, nos mais pobres, para poder fazer alguns investimentos e aí bancar as contas públicas também. Outro ponto também que eu ia tratar é que nos Estados Unidos você também não é obrigado a pagar imposto. Muitos produtos eles são tabelados com o preço do produto sem imposto e o preço do produto com imposto. E às vezes é você que decide qual deles você vai pagar, tá? E aí as pessoas lá, elas pagam imposto com orgulho, porque elas conseguem enxergar esse imposto retornado através de saúde, educação, né, emprego, entre outras questões. Isso que o senhor José falou da questão, né, da idade dele, por exemplo, de ter prioridade na fila. Professor, Oi? A taxação sobre herança lá e grandes fortunas é 29%, aqui no Brasil é 4%. Então, mas na verdade é mais sobre herança, tá? Grandes fortunas a gente não tem. O que a gente paga aqui é o ITCD, que é quando tem o Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes e Doação, que é um imposto estadual, e paga-se imposto de renda quando você vende um bem mais caro do que ele foi comprado ou avaliado quando teve o inventário, tá? Até 5 milhões não paga nada. Do qual você fala? 5 milhões sobre herança, até 5 milhões de prêmio de loteria, sobre qualquer... Tá. Esse valor eu não sei te precisar, Rafael. Assim, de fato, não, eu não aqui sei. não paga. Aqui no Brasil não paga, não. Não, né? Não paga nada. E lá, por exemplo, Estados Unidos, Europa, tem a fila na verdade, não tem lei assim, tantos anos você tem a fila da prioridade. Lá é assim, se você acha que você precisa, né, você tem alguma deficiência, você tem alguma necessidade, você tem idade, né, e precisa de uma fila prioritária, aí você pega e entra na fila prioritária. Aqui não, aqui você tem que pôr lei, regra, código, regulamento, cartão, isso e aquilo, pintar o chão, e ainda assim as pessoas acabam não respeitando, né, porque é uma questão cultural, tá? E aí, quando a gente fala de crescimento e desenvolvimento econômico, a gente não pode deixar de falar também da inflação, tá? A inflação, ela surgiu com maior intensidade na segunda metade da década de 90, depois até vou mandar um vídeo para vocês de uma reportagem do SBT que falava ali do plano cruzeiro, da cotação dele frente ao dólar, e a taxa de inflação do dia, tá? E a pobreza existente no nosso país, na década de 90, começou a ter acesso a uma melhor renda, uma melhoria na sua renda. Isso não quis dizer de modo algum que de uma hora para outra, como no passe de mágica, a gente tivesse conseguido sanar os problemas econômicos e as desigualdades sociais. É importante lembrar também que nos dias de hoje a construção do desenvolvimento precisa continuar acontecendo de forma sustentável e com a participação de todos. Então, assim, a inflação, muitas vezes a gente escuta falar a palavra inflação, mas inflação nada mais é do que, às vezes, um aumento do preço. Inflação
nem sempre é algo ruim. Inflação é um dos indicadores que mostra que a economia está aquecida, que as pessoas estão gastando no mercado e não estão guardando dinheiro no banco. Mas, professor, por que a palavra inflação assusta tanto? Não é, na verdade, a inflação que assusta, a hiperinflação é que assusta. Porque quando você tem uma inflação muito seguida, quando você tem processos de hiperinflação, que o preço aumenta muito rápido de um dia para o outro, isso sim assusta, porque quando você tem um aumento repentino de preço, sem a sua renda, sem o desenvolvimento econômico acontecer, você, na verdade, está dando um aquecimento para um passo para trás. Até, eu sigo aquela página do Instagram, Perrengue Mato Grosso, e eu acho que o pessoal até postou hoje lá que 2 vezes hoje trocaram o preço de combustível, aumentaram, né, o preço da gasolina nas bombas. Na época da hiperinflação ali em 93, 94 está começando a diminuir, a troca de preço, né, a etiquetagem de preço era feita quase que todo dia, às vezes 2, 3 vezes no mesmo dia, né? E isso é ruim. Até porque nem dá, às vezes, para você saber ou comparar se o produto subiu porque, de fato, o custo dele subiu, ou se subiu de má fé ali do comerciante e tal, que está tentando criar ali um ambiente austero por conta disso. Então, a inflação ela é um dos sinais de crescimento, e quando ela é controlada dentro de uma meta, ela é benéfica e representa um dos sinais de desenvolvimento econômico. Então, aqui é que eu queria chamar a atenção para vocês. A inflação por si só, ela não é ruim, tá? Porém, quando ela tem um planejamento para acontecer e ela acontece maior, tá? Do que o planejado, aí é um sinal ruim, é um sinal preocupante. Por exemplo, a inflação desse ano, com base no IPCA, no começo do ano ela estava em 7,9%. Hoje até vi no jornal a previsão dela de ir para 10,0 alguma coisa, 10%, vamos arredondar aqui. Então, você está aumentando em 30% a sua previsão, 30% é muito. Uma coisa é sair de 7 para 7,1, 7,2, outra coisa é sair de 7 para 10. Então, isso é algo que chama a atenção dos mercados, e que aí os mercados se protegem tirando o dinheiro, né, de circulação e indexando ele no ouro, no terreno, em algo mais sólido, tá, que não vai se desvalorizar ou derreter de uma hora para outra. Então, a inflação, né, e o aumento de ganho ou de renda, ele tem que sempre tomar cuidado, deve ser sempre evitado o negócio chamado de raciocínio ilusório. E aí eu vou mandar para vocês ali um videozinho dos Simpsons que mostra mais ou menos essa questão do raciocínio ilusório. O que é o raciocínio ilusório? É você achar que está ganhando alguma coisa quando, na verdade, você está perdendo, tá? Então, eu gosto muito dos Simpsons, assim, porque eles fazem muita crítica social. E, basicamente, é isso, né? Às vezes você acha que, igual eu falo, um salário mínimo de R$1.000, em que o pacote de arroz custa R$20, é uma coisa. Um salário mínimo de R$1.500, que um pacote de arroz custa 40, 50, você perde muito mais, né, no segundo cenário do que no primeiro, né? Então, é isso que as pessoas têm que entender, e é isso que elas precisam, né? Quando você fala de economia doméstica, por exemplo, você tem que saber o quanto cada grupo ou classe de conta representa dentro dos seus gastos. Então, quando eu ensino ali economia doméstica para as pessoas, primeiro eu falo, ponha num caderno, numa planilha, todos os seus gastos. Anota tudo que você tem previsão de gastar e primeiro, depois você vai categorizar esses gastos, né? Então, você vai criar categorias com educação, família, saúde, lazer, né? E aí depois você vê o quanto cada um desses gastos está te consumindo da sua renda. E o que é possível cortar ou não desses gastos. Então, eu tenho limite para gastar no mercado, eu tenho limite para gastar de combustível, né? Exceto quando acontece alguma externalidade, alguma coisa assim. Mas o fato de eu ter esses limites faz com que eu tenha um certo controle e faz com que eu administre gastando mais ou menos, dependendo do meu controle. Então,
a inflação, né, num período que você está vivendo de pandemia, um período que você não sabe ainda como vai ser ano que vem, né? Isso acaba gerando incerteza no mercado e o mercado não reage muito bem à incerteza. Então, a indústria às vezes produz menos, na expectativa das pessoas não consumirem. Às vezes os próprios consumidores, não sabendo como as coisas vão acontecer, também dão uma segurada, né? E isso é algo que a economia estuda e observa, tá? Então, com isso aqui eu concluo a aula de hoje e eu vou aproveitar aqui rapidinho para falar para vocês da nossa atividade. A gente tem atividade 2 e atividade 3. A atividade 2 vai ser um questionário, tal como foi a atividade 1. Ele vai ser aberto, acho que até sexta-feira, vai ficar aberto até domingo, questionário 2, tá? São 10 perguntas dessas aulas da segunda-feira para cá, tá? Até sexta-feira, especificamente das aulas aí, do nosso conteúdo que eu vou tirar, e é de forma individual. Então, muito parecido com a atividade 1. A diferença é que não são 4 tentativas, vão ser 3, tá? O outro eu coloquei 4 porque pegou o conteúdo das aulas complementares, esse vai ser só 3, tá? Mas a maioria não usou as 4 tentativas. Então, atividade 2, acho que tá tranquilo, depois eu detalho ela lá no grupo um pouquinho mais. Atividade 3. Atividade 3, qual que é a minha ideia inicial, meu plano A, e qual que é o meu plano B, caso vocês tenham muita dificuldade com a operacionalização dela. A atividade 3, ela consiste em dividir a sala em 10 grupos. Essa divisão eu já fiz, eu vou compartilhar, deixa eu até já projetar ela aqui. Na verdade, no SIGA já está até demonstrado, tá? Deixa eu só projetar ela aqui só um minuto. Estou em outra pasta aqui. Seminário, divisão dos grupos, esse aqui. Deixa eu projetar ele aqui. Deixa eu falar primeiro dos grupos, aí depois eu vou explicar ela. Os grupos, pessoal, se vocês forem lá no SIGA e vocês clicarem em alunos e ver grupos, deixa eu ver se é esse botão mesmo, você vê só confirmar aqui. Ih, saiu meu SIGA aqui. Acho que alunos e ver grupos, vocês vão ver em qual grupo que vocês estão alocados, tá? Essa divisão o sistema fez aleatório. Então, grupo 1, Rosiane, Rafael, Bruno, Gabriele, Karine e Henrique. Grupo 2, Samira, Thaís, Paola, Jefferson, Jéssica e Emerson. Grupo 3, Wagner, Jefferson, Juan, Raquel, Bruna da Costa, Bruno Nazário e Ebert. Grupo 4, André Luiz, Maria, Jorge, Marci, Jaqueline, Kênia. Grupo 5, Crislaine, Raquel, Adriele, Ana Rita, Nayara e Leonara. Grupo 6, Maria Eduarda, Fabrícia, Sérgio, Fabiane, Maria Eduarda e Júlia Luísa. Grupo 7, Winer, Gabriel, Eric, Renan, Vilmar. Grupo 8, Maria Sebastiana, José, Lucas, Matheus e Gelsonei. Grupo 9, Carolina, Kleber, Liliana, Marcela e Carlos Henrique. Grupo 10, Crislaine, Simone, Vitória, Bruno e Alisson, tá? Quais são as situações em que eu posso mover vocês de grupo? Se for permuta, professor, a Carolina do grupo 9 quer trocar aqui com o Matheus do grupo 8, tá? Isso aqui tudo até, eu vou tentar mandar hoje, no mais tardar amanhã para vocês. Esse pode ser uma situação. E eu preciso que pelo menos um membro do grupo tenha notebook ou computador, porque fica mais fácil dessa pessoa gerenciar a gravação do vídeo do seminário, tá? Qual que é a atividade? Eu vou passar, tem 10 grupos, cada grupo tem 3 casos, cada caso tem 3 perguntas. Então, cada grupo vai receber 3 casos com 3 perguntas ligados a temas da economia, temas que a gente discutiu aqui. O que o grupo precisa fazer? Não precisa fazer slide de apresentação, se quiser pode fazer, mas não precisa. Se quiser jogar no Word, pode jogar. Se não quiser usar nada, só falar, também pode. Tá? O grupo precisa ler os casos, responder as questões, as perguntas dos casos, que vocês vão dar conta, chegar no conceito do que é, da resposta de vocês, e vocês vão
abrir uma sala do Meet, tal como a gente está fazendo, vão gravar a explicação, ó, esse caso, o caso 1 é assim, assim, assado, ele tem 3 perguntas, a pergunta A é assim, e a nossa resposta é essa, a pergunta B é assim, a nossa resposta é essa, e a pergunta C é assim, a nossa resposta é essa. Eu vou abrir um caso aqui só para vocês verem daqui a pouco, tá? Então, se, por exemplo, do grupo 9, que está aqui projetado, nenhum dos membros tem um computador, eu vou perguntar lá no grupo se tem alguém que tem computador que possa fazer a troca com o grupo, tá? Isso por quê? Porque tentar fazer a gravação pelo celular, tá? É um pouco mais complicado. Participar pelo celular é tranquilo, tá? Mas iniciar a gravação pelo celular é um pouquinho mais complicado. E aí eu vou mandar para vocês também um tutorial explicando como é que gera o link do Meet, como é que vocês iniciam a gravação, como é que vocês vão mandar o link da atividade, da gravação para mim, tá? E esse seria o meu plano A, para que vocês já começassem a aprender como é que grava, como é que agenda uma sala de reunião, porque vocês vão precisar disso no mercado de trabalho, ainda que a pandemia acabe, vocês vão precisar disso talvez para a vida de vocês depois, tá? Plano B. Professor, tivemos muita dificuldade aqui no grupo, a gente tentou e não conseguiu aqui fazer a gravação, abrir a sala do Meet e tal, e a gente está pedindo para te enviar as perguntas, né, e as respostas de maneira escrita. Tudo bem, tá? Eu vou poder aceitar isso também, tá? Só que antes de você falar assim que tentou e não deu certo, eu quero ver, printa para mim, tira foto de qual tela que você parou, que você não conseguiu avançar. Porque assim, só falar, não dei conta e não falar onde parou, para mim, eu vou entender que você às vezes nem tentou, tá? E aí, assim, se não conseguir... deixa eu projetar aqui o tutorial, só para vocês verem que ele tá bem tela a tela também, aí eu já abro para pergunta, tá? Só um pouquinho, peraí. Senão tem coisa que vocês vão perguntar que eu já vou falar aqui. Acho que é esse arquivo aqui. Deixa eu projetar. Isso tudo eu vou passar para vocês até amanhã, tá? Eu só não vou mandar hoje, que eu estou terminando de revisar aqui o material para passar para vocês bem certinho. E tá bem tela a tela também, para que vocês aprendam e deixem isso salvo, tá? O ideal é que vocês definam um líder do grupo, tá? E esse líder é a pessoa, né? Um líder ou uma líder, tá? É a pessoa que tem o notebook ou o computador que vai ficar responsável pelo agendamento da sala. E aqui tem o passo 1, ó, entrar no e-mail, localizar o Google Meet, clicar em nova reunião, deixa eu ver se está projetando aqui, abrir as opções, né? Quando você clica em nova reunião, ele dá essas 3 opções, aí vocês clicam em criar uma reunião para depois. Ele vai gerar o link da sala, vocês vão copiar. No dia e horário que o grupo combinar para entrar na sala, vocês vão entrar, né? E os demais membros do grupo devem receber o link, tá? Confiram se o e-mail que vocês estão logado é o e-mail @nemate. Se não for, clique para alterar a conta e troca por e-mail @nemate. Entra na sala, tá? Aqui eu estou acessando como Gmail e trocando para @nemate. Entra na sala. Aqui você põe para compartilhar uma janela, se vocês forem utilizar slide ou arquivo de texto, tá? Escolhe o arquivo, clica em compartilhar, ignora os avisos, oculta os avisos aqui que ele dá antes de abrir, inicia a gravação, conclui a gravação, e aí depois, aqui, conclui, né, interrompe a gravação, depois vocês vão lá no Google Drive para localizar a gravação, isso demora um pouco. Aí vocês vão compartilhar essa gravação no meu e-mail, tá? Ou ativar o link mudar a configuração do link de compartilhamento para que eu possa ter acesso à gravação, tá? E aí vocês vão lá no Siga A, em atividades, tarefas, e aí vocês vão postar na tarefa o link da gravação, tá? Ou, se não for feita a gravação, for feita a atividade, aí vocês vão postar o arquivo da atividade, que tem um modelo, que eu já vou projetar ele aqui também, tá? Deixa eu ver aqui onde ele está, peraí. Parar a apresentação. Deixa eu pegar aqui qual que é o modelo, tá? Mas assim,
não já partam para o arquivo do modelo impresso, tá? Eu quero que vocês tentem fazer o formato de gravação, porque aí os outros grupos vão poder ver a apresentação dos outros, tá? Deixa eu compartilhar aqui, esse aqui, tá? Plano B, caso não dê conta de seguir esse tutorial, fazer esse passo a passo, vocês vão preencher aqui esse arquivo, que é do modelo, vocês vão colocar aqui o número do grupo, o nome dos integrantes, e aí o caso 1, tá? O título do caso, a pergunta e a resposta. A segunda pergunta, a segunda resposta, a terceira pergunta, a terceira resposta. Segundo caso, tá? E dentro dos estudos de caso está identificado caso 1, caso 2 e caso 3. Tá? Não sendo possível vocês conseguirem fazer... e aí quem fizer a gravação, tá? Não precisa mandar postar esse arquivo. Tá? O link da gravação de vocês já vai ser atividade. Não precisa mandar aí nada de arquivo, nem nada disso. Tá? Deixa eu projetar aqui um caso, eu vou pegar aqui do grupo 1, como exemplo, tá? Só para vocês verem como que está constituído essa atividade. Espera aí. Grupo 1, esse aqui. Do grupo 1, deixa eu ver se já projetou aqui, peraí. Já. Do grupo 1, o assunto, o tema dele é noções de economia de mercado. Tá? Então, aqui ele traz o caso 1, tá? O tema que envolve o caso 1 e uma notícia. Tá? Então, aqui tem uma notícia, tá? Tem notícia mais nova, tem notícia mais antiga. Árabes prometem atender a demanda por óleo. Então, aí tem uma notícia, né, que fala, que dá um contexto, tá, de uma situação, e aí vem, do caso 1, 3 perguntas. Né? Então, primeiro, identifique os agentes de mercado no texto acima. Na segunda, relacione o problema da escassez com a evolução da demanda. E a terceira, com base no texto acima, porque o preço do petróleo não pode subir indefinidamente. Tá? Então, com base naqueles estudos, né, que a gente fez, por exemplo, na aula de ontem de escassez e demanda, né, lembra que eu comentei, por exemplo, já respondendo aqui a C, né, ele não vai subir indefinidamente porque chega num certo ponto que ele estabiliza, né, que ele vai, como que chama? Sazonalizar o mercado e ele vai estabilizar. Então, as respostas, eu quero a opinião de vocês, tá? Eu quero ver se vocês estão conseguindo compreender a pergunta e compreender a resposta. E na economia, na administração e na contabilidade, nem sempre existe uma resposta exata. Existe a resposta e o contexto ou o porquê dessa resposta. Então, bom, com base no texto acima, o grupo entendeu que o preço do petróleo não pode subir indefinidamente por essa e essa razão. Ok. Caso 2, o caso 2 trata da indústria que reclama e o varejo desaprova a alta. Tá? Então, aí, esse caso aqui, essa notícia conta isso, isso e aquilo, e ele vem com essas indagações, tá? Então, sempre são 3 casos e 3 perguntas de cada caso, tá? Caso 1, caso 2, caso 3, tá? E aí vocês vão montar isso e tentar apresentar, pode ser por apresentação, pode ser somente explicado aqui em sala, vão gerar o link e vão mandar para mim, tá? Isso até segunda-feira, tá? Porque terça-feira eu tenho que aplicar a prova, talvez eu vou ver com o professor Everton se eu estendo até terça-feira e daí marco uma outra data para o exame final, tá? E aí a gente pode ir combinando, mas vamos deixar pré-marcado para segunda-feira a data da entrega, e aí vocês vão ter sexta, sábado e domingo para fazer tanto a atividade 2 quanto a atividade 3, né? E aí, se não tiver dando tempo, tiver muito apertado, eu tento ver para prorrogar. Qual que é o meu problema para prorrogar? Porque acho que terça ou quarta-feira já inicia, terça não, quarta-feira acho que já inicia outra disciplina, e a ideia é que a gente feche essa antes de entrar na outra, senão começa a encavalar aí as atividades, tá? A relação dos grupos, a divisão dos casos, o modelo de arquivo e o tutorial de como gerar e postar esse vídeo, a gravação, tudo isso vai ser postado no SIGA e eu vou compartilhar com vocês também no grupo do WhatsApp, tá? A diferença é que no SIGA, como ele só permite postar um arquivo, eu vou postar compactado em formato zip ou RAR. Então, precisa ter um descompactador de arquivo para abrir.
Já no grupo do WhatsApp, eu vou mandar os arquivos separados, e aí, acho que com qualquer leitor de PDF, vocês vão conseguir abrir aí os arquivos, tá? Então, essa divisão, esse material todo, eu passo para vocês até amanhã, tá? Só vou terminar de revisar hoje, amanhã até a tarde eu passo com calma. E aí eu vou sanando as dúvidas de vocês à medida que forem surgindo, tá? Então, Bruna, pode falar? Depois eu vou perguntando para os demais. Pode perguntar, Bruna. O microfone está fechado, Bruna. Se não estiver conseguindo abrir, qualquer coisa pode usar o chat também, tá? Ah, tá. Tenta digitar então, Bruno. Eu vou passar para a Crislaine enquanto isso, aí você escreve a pergunta, tá? Professor, Sim. Uma dúvida. Pelo visto ali, como foram 10 grupos de 6, foi contabilizado os 60 alunos, correto? Pelo sistema, né? Tem, acho que 5 ou 6 grupos de 6 e alguns grupos de 5, tá? Pode ser que eu ainda faça algumas trocas de grupo, porque teve pelo menos uns 15 alunos aí que talvez não está participando ou não fez atividade 1. Isso Tá? No meu grupo Aí, mesmo tem gente que está inativo. assim, não tem problema. O mínimo que precisa ter no grupo são 3 pessoas, tá? Então, tanto o grupo de 5 quanto o grupo de 3 precisa ter no mínimo 3 pessoas. Professor, eu tentei contato aqui com os outros membros, não consegui. Só tá eu e mais um. Aí me avisa que eu vou tentar remanejar, ou se ficar um grupo muito pequeno, aí nem precisa tentar gravar o seminário. Aí já vai direto no arquivo mesmo, tá? E a Bruna até perguntou aqui se a nota vai ser individual, tá? A nota vai ser em grupo, tá? Todo mundo do grupo vai ter a mesma nota. Porém, se vocês disserem para mim, tá? Eu vou pegar aqui, deixa eu ver quem está no grupo da Bruna aqui. Deixa eu ver que tem Bruna Costa e Bruna... Bom, as duas Bruna caiu aqui no mesmo grupo, né? Se a Bruna disser para mim que o Jefferson ou o Herbert, por exemplo, não ajudou, não participou, não contribuiu, eu não vou dar nota para eles, a nota vai ser 0, tá? Ou, ajudou pouco, pouco participou das discussões, eu vou reduzir a nota, tá? Então, a nota do grupo vai ser a mesma. Se o grupo apontar para mim que alguém não ajudou tanto ou não participou, eu vou dar 0, eu vou reduzir a nota, tá? Maria? Não, já me respondeu a minha pergunta. Obrigada. Tá. E aí, pessoal, alguma outra dificuldade na gerência do grupo? Como eu falei, ninguém do grupo tem um computador ou notebook para abrir a sala. Talvez alguma dúvida com relação ao conteúdo do caso, pode estar perguntando para mim, sem problema nenhum, tá? Professor, eu estou travado aqui nessa tela, não sei aonde vai, ou como é que eu faço isso? Printa, manda para mim que eu vou estar sanando, vou estar explicando para vocês, tá? O meu papel é orientar vocês, eu quero que vocês façam, tá? Para que vocês, de fato, aprendam como fazer. Assim, infelizmente, o momento, a situação, não deu muito tempo para a gente fazer isso, tá? E, assim, fiquem tranquilos que eu entendo que vocês são alunos de primeiro semestre, então também não vou pegar pesado nas correções. Eu quero a opinião mesmo de vocês, como é que vocês acham que dariam essa resposta do caso, caso fossem perguntado aí para vocês, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Aí, pessoal, o que eu preciso fechar pelo menos até amanhã, quinta, né? Estourando até amanhã, ou no mais tardar sexta de manhã. A relação final dos grupos, tá? Então, assim, deixem para iniciar essas atividades pelo menos na sexta-feira. Amanhã, vamos deixar o dia para a gente alinhar o grupo, ver quem vai sair, quem vai entrar, quem vai trocar, tá? Vamos focar amanhã na organização do grupo. Tanto que a relação do grupo eu já vou mandar daqui a pouquinho, tá? Eu já mando em PDF para vocês ali no grupo, tá? Pelo menos a relação da divisão dos grupos.
E aí a gente vai conversando ali no grupo, tá? Para tentar fechar a relação final de grupo amanhã. Aí, sexta-feira em diante, aí sim vocês veem a agenda de vocês, como é que vocês vão reunir, tá? Lembrando que a gente tem aula até sexta, sábado vai ficar para saneamento de dúvida, tá? Eu posso marcar um horário com vocês também no sábado, tá? Que não vai ser aula ao vivo, mas eu vou estar aqui numa sala do Meet aberto. Eu estou com dúvida, professor. Entra ali na sala, eu sano, qual que é a dúvida. Acabou de sanar a dúvida, pode ir, tá? Não é disso, tá? E aí, assim, né, como eu falei, eu quero que vocês cresçam, que vocês prosperem, e as empresas privadas, elas já querem um profissional, assim, pronto, tá? Que chegue já sabendo fazer isso, fazer aquilo, montar uma apresentação, montar aí como é que eu falo, uma apresentação no Meet. Então, a ideia é que vocês errem, que vocês acertem agora dentro da disciplina, tá? E esse é o momento, tá? Eu vou valorizar o esforço de vocês até muito mais do que o resultado final que vocês vão apresentar para mim, tá? Deixa eu ver como que tá a fila aqui de mãozinhas. Bruna, você ainda tem mais alguma dúvida? Tá, a Bruna tirou. Crislaine tem ainda também? Ou já sanou? Tranquilo. Tá. E a Maria Sebastiana? Professor, eu já abri uma sala no Meet, né, para o outro grupo que a gente fez. Eu posso usar essa mesma sala? Pode. As salas do Meet, pessoal, assim, o que é o detalhe do Meet? Quem é o organizador, quem cria a sala, é quem geralmente vai receber o link da gravação. Tem esse detalhe, tá? Se você tentar abrir a sala pelo e-mail Gmail, ele não vai deixar você gravar, porque o Meet ele é exclusivo para quem paga ele. Pelo e-mail @onemate, vocês podem abrir uma sala para até 100 pessoas e até 8 horas de gravação, tá? Aí tem pacote para 250 pessoas, aí o Onemate não comprou esse não, o Onemate comprou para 100, tá? Então, se você já tiver algum outro link que você criou, que você gerou, pode usar também, você já vai eliminar uns 10, 12 passos do tutorial que eu vou mandar, tá? Entendi. Então tá bom, obrigada. Nada. E eu acho... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat que eu pulei aqui. Ah, tá. Foi a Bruna respondendo. Eu acho que é isso, pessoal. As perguntas não são difíceis, os casos não são difíceis, tá? Eu acho que dá para a gente trabalhando bem. Daqui a pouco, então, eu mando no grupo a divisão, né, dos nomes. E caso vocês queiram criar grupos individuais, né, por exemplo, você vai lá no WhatsApp, cria um grupo, chama lá de grupo 3, grupo 4, grupo de vocês. E aí, para ficar mais fácil dos integrantes entrarem no seu grupo, você vai lá e manda o link. Compartilha aquele link que a pessoa clica e já entra no grupo, tá? É uma sugestão, tá? Senão, vocês vão conversando ali pelo grupo, vão vendo fulano, ciclano, entre em contato comigo aqui, nós estamos no grupo 3, né? Que aí vocês vão conversando e vão se interagindo aí para formar os grupos, tá? Até amanhã à noite eu quero ver se a gente bate o martelo nisso, fecha definitivamente os grupos e aí a gente passa a prosseguir com a atividade a partir de sexta-feira, tá? No mais, então, acho que é isso, tá? Toda a explicação que eu fiz vai ficar gravada também. Dentro do SIGA também, amanhã, na hora que eu cadastrar a atividade, vai estar a explicação. E, surgindo dúvida, manda lá no grupo que a gente vai sanando e vai conversando. No mais, acho que se não tiver mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, eu vou encerrar aqui a gravação, tá? E, novamente, me coloco à disposição aí para sanar as dúvidas, caso apareçam. Ah, tá. Jefferson, deixa eu ver aqui. Peraí, Jefferson. Você não está no grupo da sala ou não? Ah, tá. Faz o seguinte, Jefferson. Eu vou deixar aqui meu telefone, no chat. Manda um WhatsApp para mim, falando um oi e tal, que aí eu peço para adicionar vocês lá eu peço para adicionar você lá no grupo da sala, tá? Esse número de celular aqui é o meu. Aí só manda um WhatsApp, um oi, um olá aí para mim. Professor, aqui é o aluno Jefferson, que aí eu peço para alguém te adicionar lá no grupo da sala, beleza?
Salva aí que eu já vou encerrar aqui a gravação, tá? Pessoal, então, boa noite, bom descanso. Qualquer coisa a gente vai conversando, tá? Um abraço. Professor, só um pouquinho, Sim? desculpa, rapidinho. Sim. Claro. Essa aula que o senhor está falando agora sobre a explicação vai ficar gravada? Sobre a vai. Então tá. Porque... Maria, até eu baixar, editar e postar, eu consigo postar lá por 11 horas da noite. Não, eu não tranquilo. Consigo, tá? Mas porque hoje... tem gente que eu vi que está no meu grupo que hoje não pode participar, então fica muito complexo para a gente estar explicando, né? Sim. Não, aí acho que até 11 horas da noite está lá. Aí fala para ele, a partir de acho que 1h10, 1h20 eu já começo a explicar a atividade. Aí ele vai lá certinho. Tá bom, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Professor, qual grupo que eu tô, professor?